O Fernandinho Silva falou aqui, boa noite, professor. Boa noite a todos do chat, menos para o tomate. Ô, coitado. Professor, como seria se não houvesse ocorrido a reforma protestante? A igreja ainda teria um domínio maior que o Estado, até mesmo sobre os Estados Unidos? E por consequência, se mantivesse esse domínio até hoje, a igreja seria tão politizada como foi no auge das épocas passadas? Eu acho que, bom, vamos por partes, né? Primeiro, isso é difícil, né? Essa história contrafactual, né? Aquilo que não aconteceu. Mas, se a reforma protestante não tivesse acontecido, a própria Igreja Católica poderia ter mudado muito de dentro, né? Já que muitos questionamentos que aparecem dentro da reforma protestante já eram feitos dentro da estrutura da Igreja Católica muito antes, né? Século XIII, século XII até. Você tem uma pré-reforma, tem até um autor francês que começa a história das reformas dele, se eu não me engano, no século XII ou XIII. Me foge o nome agora, não é o Chanu, não, eu acho que não. Não sei. Que escreveu uma história das reformas. Ele inclusive era católico e se converteu ao protestantismo. Se eu não me engano, né, passou a ser protestante, não sei se converter é exatamente a melhor palavra, mas passou a ser protestante no curso da sua pesquisa. Mas será que a Igreja Católica teria um domínio maior do que o Estado? No período da Reforma mesmo, já há uma imposição de força da parte das monarquias que estão fortalecidas sobre a monarquia eclesiástica, por assim dizer, o papado, né? Que a gente já poderia ver aí um distanciamento, uma secularização em alguma medida, um afastamento da autoridade política em relação à autoridade religiosa, sem necessariamente um movimento de reformas. A reforma promovida pelo Henrique VIII, por exemplo, ela vai muito nesse sentido, né? Meio que uma troca de poder ali. O Henrique VIII se torna, o monarca inglês se torna o representante máximo da igreja, né? A autoridade máxima da igreja, mas em termos de culto, de práticas, de arquitetura, a igreja continua muito parecida. Tanto é que há um movimento de reforma dentro da Inglaterra, que são os puritanos, que tentam se afastar, né, do anglicanismo high church, né, como eles chamam, né, da alta igreja, não sei como é que isso geralmente aparece, mas que preservava muito mais a estrutura católica da igreja, né, ainda que não remetesse mais, não curvasse a cabeça mais para o Papa. Mas, de qualquer forma, você continua dizendo aqui, né? Por consequência, se mantivesse esse domínio até hoje, a igreja seria tão politizada quando foi no auge das épocas passadas? Eu acredito que a igreja é politizada desde sempre até hoje. Será que a igreja hoje é menos politizada do que a igreja no passado? Talvez ela tenha menos poder direto institucional político. Mas mesmo assim, pensa na situação brasileira. Você acha que um candidato à presidência que se declarasse ateu, por exemplo, teria chance, publicamente ateu, teria chance de ganhar a presidência da República hoje no Brasil? E quando você vê, por exemplo, hoje mesmo estou vendo uma foto do Donald Trump sendo ungido ali, pessoas orando com mãos impostas, recebendo uma imposição de mãos de figuras religiosas. Aqui no Brasil isso também acontece, seja o Bolsonaro ganhando, seja o Lula ganhando, seja qualquer outro político. Há essa busca da legitimação política a partir das principais autoridades religiosas do país. No caso da esquerda, tem uma relação muito forte histórica com a teologia da libertação, com a teologia da missão integral, né, catolicismo e protestantismo, com as comunidades eclesiais de base. Né, a esquerda busca uma legitimação política muito através da religião também. Tem um discurso até, muitas vezes, quase messiânico, buscando elementos de religião, de salvação, da preferência de Deus pelo pobre, né, como aparece na teologia da libertação. E a direita, idem, né, busca, a partir de outras perspectivas, mostrar como que Jesus, sei lá, era a favor da liberdade individual, era contra, sei lá, era a favor da pena de morte, sei lá. As pessoas vão buscando elementos, né, o que interessa para eles politicamente ali, e legitimam seus discursos politicamente a partir desse bolsão de mana, de energia política que são os grupos religiosos, né? Dá para extrair muito poder do ambiente religioso, né? Já que, bom, quando você vai para a religião, tudo é cósmico, tudo é vontade de Deus, tudo é o povo eleito. Então há um radicalismo assim nas convicções que pode ser muito útil, né, para um político aproveitar. Pedro Torres já mandou um live pix antes de começar a live aqui, perguntando: tanto na Grécia, Roma e Idade Média existiram reis/imperadores que hoje chamamos de populistas?
ou pelo menos pessoas que se tinham um maior contato com o povo, seja para analisar se a cidade estava sendo bem administrada ou por gostar de estarem próximas a... Deixa eu ver o resto da mensagem aqui. Se a cidade estava sendo bem administrada ou por gostar de estar próxima do povo. Então, se tinha governantes populistas na Antiguidade e na Idade Média, tinha. Principalmente na Antiguidade, a gente ouve muita discussão de filosofia política mesmo, de autores como Platão, né, pelas bocas de Sócrates e dos amigos de Platão que aparecem nos diálogos, eles falando sobre sistemas de governo que eles classificam como demagógicos, ou não sistemas necessariamente, mas governos que eles classificam como demagógicos, né, que são uma corrupção do governo democrático, que tem a ver com a ideia de populista nesse sentido negativo que se usa hoje, de tentar conseguir o favor do povo por uma questão de carisma, de favores pessoais, de medidas espetaculares, mas que têm pouca utilidade para a vida prática das pessoas, que resolve poucos problemas da cidade, mas parece que o cara está fazendo muita coisa. Então esse tipo de coisa é comum na história, eu diria na história humana, em qualquer lugar, qualquer tempo. E sim, havia discussões específicas, filosóficas, né, aprofundadas a respeito desse tipo de governo, já nesses períodos que você cita. E o vocalista do R.E.M., qual que é o nome mesmo do vocalista do R.E.M.? Professor, sou evangélico, passando por um momento de abalo da minha fé e entrei no clube do livro. Quantas vezes vou precisar reler a Bíblia e quanto vou precisar desembolsar para o meu pastor descarregar as tendências ateístas de mim? Um abraço. Caramba, peraí. Então você está losing your religion, né? Fazendo o paralelo aí com R.E.M. Quantas vezes vou precisar reler a Bíblia e quantas vezes eu vou precisar para o meu pastor descarregar as tendências ateístas de mim? A parte do pastor aí eu não faço a menor ideia, mas reler a Bíblia, tipo assim, se você considera a Bíblia um texto muito importante, assim, para a sua religiosidade, para a sua forma de ver o mundo, para a sua identidade que seja cultural, você vai reler a Bíblia, acredito que a vida inteira, né? Eu acho que quanto mais valor a pessoa dá para a Bíblia, mais tempo ela deve investir na leitura da Bíblia e acaba sendo uma missão de vida, né? Você pega pessoas que são biblistas, são estudiosos da Bíblia, que têm a Bíblia como centro da sua fé, etc. As pessoas leem a Bíblia todos os dias e pro resto da vida. Então, assim, agora, qual que é a relação disso com o Clube do Livro? Bom, eu acredito que se você, estudando religião de um ponto de vista secular, né? Estudando religião como um fenômeno humano, um fenômeno das culturas humanas, vendo diferenças e similaridades de questões religiosas em diferentes povos, isso vai mudar a sua relação com a Bíblia. Seja para te dar mais fé, para que você tenha menos fé, ou para que você tenha mais fé, mas uma fé diferente da que você tinha. Isso é uma questão de trajetória totalmente pessoal, né? O livro do Eliade não vai ateizar ninguém, aliás, não necessariamente vai ateizar ninguém e nem converter ninguém a nenhuma religião. É um livro sobre o fenômeno humano, que a gente chama de religião, em diferentes povos, pegando categorias-chave de análise, né? Então, elementos que ajudam a entender o fenômeno religioso que são aplicáveis, em tese, a qualquer cultura e a qualquer tempo, mas sempre partindo da perspectiva empírica, né? Baseado no estudo de religiões específicas, mas para chegar nessas abstrações meta-históricas, meta-geográficas. Mas aí, como que isso vai interferir com a fé que você tem hoje, eu não faço ideia, e você também provavelmente não faz e vai descobrir só no processo, né?